Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, coloque na tela para mim. João capítulo 14. João capítulo 14. Amém. Diz a palavra do Senhor: não se turbe vossos corações. Creia em Deus, crê também em mim. Diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito. Vou vos preparar lugar. E diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ele vai dizer, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Glória a Deus. João capítulo 15, o seguinte, verso 1, diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, também não dá fruto. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Quando falamos sobre os discípulos de Jesus, vamos falar sobre Pedro, Tiago e João, que são os mais conhecidos, que todas as vezes que Jesus vai pregar, que Jesus vai orar, é exatamente os três que vão acompanhar Jesus. Eu quero que você entenda aqui um pouco. Preste bem atenção. Todas as vezes que Jesus vai orar, Jesus vai levar três com ele. Por quê? Você vai perceber que muitos seguem Jesus, mas entenda que poucos vão estar com Jesus. Jesus tem 12, mas apenas 3 são íntimos de Jesus. 3 são mais próximos de Jesus. Creio eu que se Jesus sentisse alguma coisa, como homem, como carne, cansaço, medo, no Getsêmani Jesus teve medo. No Getsêmani, o sistema nervoso de Jesus chegou a um ponto que ele começou a transpirar sangue. E ele tão somente chega para os 3. E os 3, Pedro, Tiago e João, eram os mais chegados de Jesus. O problema que Jesus tivesse passava primeiro pelos 3. Entenda que o Senhor compartilhava com os 3. Mas tinha 12, pastor. Mas 3 era chegado de Jesus. Então, entenda que naquele momento, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, Tiago e João é aqueles que sabem o que está acontecendo com Jesus. E Jesus tão somente tem medo, Jesus tão somente chama para orar, Jesus tão somente corrige a Pedro, Jesus tenta tão somente interceder por Pedro e até intercede também. Jesus avisa Pedro que ele vai negar 3 vezes. Jesus avisa Pedro que João é diferente. Jesus avisa Pedro que tão somente vai tão somente passar por alguns processos que não é fácil. Mas ele vai dizer: Pedro, eu vou ter que ir. E vai olhar para Pedro e vai dizer: você não vai poder ir comigo. Porque Pedro, ele tem uma fome muito grande de Jesus. A fome de Pedro de estar o tempo todo com o mestre era surreal.
não era simplesmente qualquer desejo de estar com ele. Pedro era aquele ignorante, aquele cara bruto, mas quando ele encontrou Jesus, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Eu estou falando que quando Jesus chega na vida de alguém, a vida dessa pessoa, ela tem que ter uma mudança. Verdadeiramente, se o Senhor entrou na tua vida, você nunca mais será a mesma pessoa. Os processos vão acontecendo. Pedro largou a pesca, como você sabe. Pedro caminhou com Jesus. Mas entenda que no meio da caminhada, quando Pedro se acha crente, Jesus olha para Pedro e diz: quando tu se converteres, converte os teus irmãos. Se aí Pedro fosse fraco, Pedro olhava para Jesus e disse: oxe, eu não quero mais saber desse negócio não. Que ideia é essa? Depois de eu estar firme aqui, já faz 3 anos que eu estou andando com ele, ele olha para mim e diz um negócio desse. Como é que Jesus fala um negócio desse? Eu deixei muitas práticas, eu deixei de brigar, eu deixei disso, eu deixei daquilo, mas o Senhor está olhando para Pedro e dizendo: tu não sabe a obra que eu tenho na tua vida, o que eu tenho para fazer sobre a tua vida. O meu Pai está simplesmente te limpando, porque você é uma vara. O meu Pai está te tratando. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando Jesus está lavando os pés dos discípulos na última Santa Ceia, Ele vai declarar para eles, vai dizer: vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, mas eu quero dizer que vocês entenderão depois. Jesus, ele vai estar ensinando todos os dias como nós devemos caminhar. Uma das coisas que não pode andar com o ser humano se chama ansiedade. A ansiedade atrapalha a tua fé. A ansiedade faz com que você perca a promessa. A ansiedade faz com que você atropele tão somente aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Todas as vezes que você deixa a ansiedade tomar de conta, você vai ver que você vai dar um passo em falso. Você vai errar aquilo que era para acertar. Todas as vezes que você permite que a ansiedade tome conta, o inimigo vai estar com o dedo dele envolvido naquele negócio. Todas as vezes que Pedro deixou as emoções e as ansiedades tomar conta, Pedro sempre falou besteira. Pedro simplesmente achando que era forte. Pedro achava que era na força do braço. Pedro achava que era do jeito dele. Pedro achava que era como se puxar uma rede dentro do mar cheia de peixe. Pedro achou que era na força. E a palavra do Senhor diz assim: nem por força, nem por violência. A palavra do Senhor também vai dizer que tão somente você tem que compreender que é do jeito do Senhor, não é no tempo de Deus e na hora de Deus, não é do seu jeito, nem da minha maneira, nem da sua maneira, mas é tudo no tempo de Deus. O Senhor diz para Pedro: irás me negar, irás tão somente entristecer o teu coração ainda. Processos você vai passar. Pedro achou que estava firme, mas Jesus estava ensinando a Pedro. E o Senhor diz no capítulo 14 de João que ele vai ter que ir embora. Aí Pedro diz: eu vou também. E o Senhor diz para ele: para onde eu vou agora você não pode ir, mas logo logo você estará comigo. É muito importante esses momentos, você sabe, compreender a voz de Deus, porque o maior problema hoje em dia é pessoas, sabe, tirar sua inquietação e ouvir a voz de Deus. A maior dificuldade hoje é crente vir para a igreja, ouvir Deus falar, guardar no seu coração e esperar. Ninguém quer esperar. Lembra quando Jesus diz assim, ó: não sai de Jerusalém até que sejais revestido de poder. Ele está dizendo: vai para Jerusalém, não sai de Jerusalém. Creio eu que alguém olha para Jesus e diz: e quando vai acontecer? Jesus não responde nem data e nem hora, porque tudo que Jesus quer tratar é a ansiedade, a pressa. Tudo que Jesus quer tratar é que você aprenda a esperar pelo Pai, porque as melhores decisões estão nas mãos do Senhor. É Ele que está projetando a tua bênção, é Ele que está projetando simplesmente aquilo que você está aguardando, que é a promessa do Senhor. Ele está projetando, e só vai acontecer no tempo dele. E Pedro tão somente está caminhando com Jesus. Tiago também está com ele. No capítulo 14 vai falar sobre Filipe e Tomé. E Tomé vai dizer assim: certo, o Senhor vai,
mas me mostra o caminho. Porque quando eu decidi, eu quero ir para esse lugar. E Jesus vai olhar para Tomé e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele está declarando para Tomé: Tomé, tu verdadeiramente você quer ir? Quero. Então o caminho é seguir os meus ensinamentos. O caminho é você simplesmente acreditar que eu sou o caminho. Filipe vai olhar para Jesus e vai dizer: certo, nós estamos caminhando aqui, mas o Senhor fala tanto nesse pai aí, cadê ele? Mostre ele para nós, é o suficiente. Filipe desafia Jesus, e Jesus diz assim: Filipe, há tanto tempo estás comigo e não tem visto o Pai sobre mim? Eu não faço a minha vontade, mas quem vê a mim vê o Pai, porque tudo que eu faço é o Pai que manda eu fazer. Tudo que eu faço é porque o Pai me direciona. Tudo que eu faço é porque o Pai me guia. Entenda que naquele momento eles ficam sem entender. Mas se eles estivessem com Jesus no encontro que o Senhor teve com Nicodemos, eles entenderiam. Porque Nicodemos chega para Jesus no capítulo 3 de João, e quando ele está com Jesus, Jesus está dizendo: ei Nicodemos, você conhece a lei de Moisés? Ele diz: conheço. Você conhece as doutrinas? Você conhece. Você conhece muito. Você é um cara que teme ao Senhor. Você é um cara que ama ao Senhor. Mas uma coisa eu quero te dizer aqui, Nicodemos. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode conhecer de letra, você pode ter instruções, você pode ter estudado na escola de Gamaliel, mas o homem, para entrar no céu, tem que ser uma nova criatura, tem que nascer de novo. Naquele momento dá um nó na cabeça de Nicodemos. Ele olha para Jesus e diz: como é que é isso? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Me explique melhor isso, porque eu não estou entendendo. E Jesus vai dizer: das coisas da terra você entende, mas das coisas do céu só eu entendo, só eu sei. O vento sopra onde quer. Ei, eu quero dizer para você que você não sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quer ser uma nova criatura? Então só acredita na promessa que ele fez sobre a tua vida. E ele está dizendo: você não vai fazer mais o que você quer, você não vai viver do jeito que você quer, mas quem vai direcionar você sou eu. Sou eu que vai direcionar, sou eu que vou direcionar você. Não é da sua maneira. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que é as guerras lá em casa. Eu sei, meu filho. A palavra do Senhor já está dizendo que no mundo tereis aflições, no mundo tereis guerras, lutas. Todos os dias o inimigo se levanta para tirar você da promessa. Todo dia o inimigo se levanta para você viver na carne. Todo dia o inimigo se levanta para você simplesmente conseguir somente enxergar as coisas materiais. Mas o Senhor está dizendo: os espirituais enxergam diferente. Ainda que simplesmente se levante para dar errado, ainda que se levante simplesmente o vento ao contrário à sua vida, o Senhor é aquele que muda o direcionamento do vento, é aquele que ainda dá ordem ao mar, e também ele está dizendo: eu estou no controle da tua vida. Não importa o tamanho do levante, só que você precisa entender que você é espiritual. O problema hoje em dia é que as igrejas hoje estão ensinando os crentes simplesmente somente louvar, ouvir a palavra, mas não estão ensinando você a ser espiritual. Você precisa entender que crente que não jejuma, crente que não se consagra, não consegue entrar em níveis espirituais, jamais. Ele sempre vai estar perdido, perguntando a A,
B, C. Como é que é isso? Ele vai ler a Bíblia e não vai entender. Por quê? Porque é um homem que não ora. Muitas vezes é uma pessoa que não busca, não tem fome, quer ler, quer entender, mas não quer ser espiritual. A palavra do Senhor em João capítulo 4 vai dizer: os que me buscam precisa ser espiritual. Os que me buscam precisam entender, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, e assim o Pai se importa que o adore. Como? Em espírito e em verdade. Tem que esquecer as coisas materiais para poder entrar no templo. Você tem que entender que no templo é você e Deus. Coisas não entram no templo. Então eu quero que você compreenda: quando você precisar ter intimidade com Deus, começa a esquecer das coisas da terra e começa a entender que a tua morada nunca foi na terra, mas a tua morada sempre foi no céu. Porque quando ele projeta Jeremias, ele vai dizer: antes que você nascesse, antes que você fosse gerado, eu fiz uma história para você. Você estava na eternidade, Jeremias, e eu te projetei e fiz de você profeta para as nações. E quero dizer para você que Jeremias podia muito dizer: mas meu pai é sacerdote e eu tenho que seguir a linhagem de sacerdote. Mas Deus está dizendo: quem determina sobre a tua vida não é teu pai. Quem determina sobre a tua vida não é simplesmente as ordens da terra, mas ainda quem manda na tua vida é o céu. O céu determina o que vai se cumprir sobre a tua vida, Jeremias. Eu te separei, eu te escolhi e te dei como profeta para as nações. Grande é o preço que Jeremias paga. E quero dizer para você, não é diferente da vida de Pedro, mas tudo que Jesus está fazendo é lapidando Pedro. Pedro acha que está pronto, preparado. Jesus olha para ele e diz que precisa se converter. Creio eu que ele olha e diz assim: mas eu me converti quando o Senhor pediu meu barco emprestado. Naquele dia, quando o Senhor simplesmente me chamou para ir pescar, e nós fomos pescar, e o Senhor disse: joga a rede. Aonde eu não pesquei a noite toda, foi lá que o Senhor me desafiou e disse: é aqui que vai prosperar. E eu desacreditei. Mas quando eu puxei a rede, eu precisei de outros barcos para vir então somente buscar os peixes que eu estava arrastando. Ali eu entendi que não é do jeito que eu quero. Ali eu me converti. E o Senhor está dizendo: você se converteu, mas ainda não é uma nova criatura. Mas eu vou te moldar, Pedro. Eu quero dizer para você que muitos estão dentro da igreja e Deus está dizendo: eu vou te moldar, porque ainda você está preocupado com a vida de João. Você ainda está preocupado com a vida de Tiago. Você ainda está preocupado com a vida dos outros, mas não sabe tu que a vida deles me pertence. Eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Tudo que eu quero é que você descanse, faça a minha obra. Tudo que eu quero é que você ouça o que eu estou dizendo. É muita ansiedade, Pedro, sobre a tua vida. É simplesmente você achando que resolve tudo, mas você não resolve nada. Sou eu, o Senhor, que estou no controle das coisas. E Pedro, naquele momento, você sabe que o processo, Jesus, ele está no Getsemane, ele está sendo preso. Naquela noite ele olha para Pedro e diz assim: tu não é um fortão, Pedro, mas pelo menos uma hora comigo. Naquela noite ele mostra que Pedro não é forte, Pedro é fraco. Coisa difícil é orar. Você tenta, tem vontade, você vai lá, dobra o joelho, com 5 minutos você está roncando, porque o peso espiritual é muito grande muitas vezes dentro da sua casa. O peso espiritual é muito grande dentro da empresa, os lugares que você anda, o peso é muito grande. Quando você vai interceder por alguém, você está de joelho e muitas vezes o cansaço vem, e você luta consigo mesmo e dizendo: Deus, me fortalece, porque eu tenho força para assistir, porque eu tenho força para ir para o shopping, porque eu tenho força para passear, porque eu tenho força para academia. Mas quando é para orar, aquela guerra. Por quê? Porque você está guerreando no mundo espiritual, e no mundo espiritual você não entende. Você pensa que depende simplesmente da vitamina C. Você pensa que depende simplesmente agora de tomar, sabe, algo que venha te fortalecer. Não, você só precisa ter fome do céu.
Você só precisa entender que aquele que morreu na cruz, ele já te separou, ele te chamou e está dizendo: não, você não serve para viver como uma vara perdida aí. Você tem que estar enxertado na videira. Você tem que estar enxertado em Jesus. Você tem que estar nele, porque se você não está nele, ele está dizendo: sem mim nada podereis fazer. E muitas vezes você está perdido, querendo fazer da sua maneira, e as coisas que você faz não andam, tudo que você faz não dá certo. Você fez tudo certinho, projetou tudo que estava dentro da lógica, você organizou, fez, e no final de tudo deu tudo errado. Porque somente a videira verdadeira pode dar fruto. Só quem está nela. Quem é a videira verdadeira? Cristo. E você? Eu sou apenas um galho. Tem um hino que diz assim: é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável. O resto você já sabe. Sem Deus, os pensamentos, até os pensamentos são complicados. Mas quando estamos na presença de Deus, tudo é diferente. Tem situações que Deus ele vai deixar criar, ele vai permitir. E Deus permitiu que Pedro negasse 3 vezes. Deus permitiu que ele reunisse todos e dissesse: vamos pescar, vamos voltar a pescar. Por quê? Porque aquele que estava vivo já não está mais. Ele até se apresentou. Até ele disse para Pedro que eu estou vivo. No dia que Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele lembra é de Pedro. A primeira pessoa que ele manda dar o recado, avisa para Pedro que eu estou vivo. Eu acho lindo porque quando ele escolhe uma pessoa, ele trabalha no coração dessa pessoa e está dizendo: essa pessoa nunca vai me esquecer. Como é que é isso? Sabe o que é que ele diz no capítulo 14? O meu Pai vai colocar o Espírito dele sobre você. Você tenta errar e não consegue. Você tenta fraquejar e não consegue. Você vai pensar em tomar outro rumo, mas você não vai ter força, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você. E você está dizendo: por que ainda eu estou na igreja? Porque Ele te separou, rapaz. Você não merecia, mas Ele colocou o Espírito do Senhor sobre ti. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus, Ele te incomoda para que você esteja aqui. Pastor, eu estou falho, eu estou fraquejando igual a Pedro. Eu sei. E o Senhor também sabe. Os projetos dele não são os seus projetos. Você vai tomar um rumo, mas Ele vai em busca de você. No capítulo 21, Jesus está marcando um encontro com Pedro. Não só com Pedro, mas Ele está marcando um encontro com todos aqueles que tão somente estavam junto de Pedro. Você sabia que Deus, Ele é o Deus que Ele prepara um momento para marcar um encontro contigo? É você correndo de Jesus e Jesus dizendo: eu já te marquei, besta. Você não tem para onde ir não. Para onde você for, eu te acho. Para onde você for, eu vou buscar você. Mas eu não quero chamado. Ele está dizendo: mas quem determina sobre a tua vida sou eu. Sou eu que determina a tua vida, não é você. O fôlego de vida ainda me pertence. Você respira porque eu permito que você acorde pela manhã. Não é o teu pai não tem poder de dizer: acorde, meu filho. A tua mãe não tem o poder de dizer: não morra, não. Ainda quem determina é o céu. A morte só te pega se eu permitir. A doença só chega se eu deixar. Eu quero dizer para você que você é escolhido. Por isso que arde 24 horas sobre o teu coração a fome muitas vezes de você ligar ali o som e começar a louvar o meu nome. É o Espírito do Senhor sobre ti. É a minha presença que está dentro de ti. Eu sei que se fosse por alguns convites, você
você estava em outro lugar. Eu sei que se fosse em outro tempo você não estaria aqui, mas esse é o tempo de você me adorar, e eu estou trabalhando sobre a tua vida. Eu sei que em outro tempo você não tinha força, mas eu estou te fortalecendo, eu estou te ensinando com essas quedas. Quanto mais você cai, quanto mais algo te machuca, mas eu estou forjando, e eu estou fazendo com que você entenda que eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Muitas vezes você olha assim e diz assim: acabou-se tudo, mas Ele está chegando pela manhã e dizendo: Pedro, pescar alguma coisa aí, Pedro? Ele vai chegar para você e vai dizer: ei, o que é que você está fazendo aí? Eu não te chamei para pescar, eu já te tirei da pescaria. Eu não disse para você não ir mais para lá, eu já te tirei daquele lugar. E se for preciso, eu vou atrás de novo. Que Deus é esse que nos ama tanto assim? Que Deus é esse que nos trata como filho, e muitas vezes nós não tratamos Ele como pai? Que Deus é esse que muitas vezes nos abraça, mas nós não abrimos braços para Ele? Simplesmente muitas vezes nós ignoramos, por conta que queremos seguir protocolos, queremos vir para o culto e quer ver movimento, queremos ver, queremos ver a igreja terminada. Eu sei, isso traz alegria para nós, mas sabe o que é melhor antes que a igreja termine? É nós vermos a presença de Deus nesse lugar. Entenda que Salomão, ele constrói o templo muito bonito. As paredes é tudo revestida de ouro. Quem entra fica impressionado. Quem entra não está preocupado simplesmente com a presença, mas fica impressionado com o ouro que tem na parede. Creio eu que volta e meia alguns olhavam assim e começavam a arranhar a parede só para sentir o ouro sobre as suas mãos. Mas quando o povo vai para o cativeiro e volta do cativeiro, o Senhor vai dizer para ele: sabe o que? Se preocupa não. Se no templo de Salomão tinha glória, eu quero dizer para você que quando vocês voltarem, preste atenção aqui, quando vocês voltarem para Jerusalém, o templo não vai estar bonito, não vai ter ouro na parede, mas a glória da última casa será maior do que a da primeira. Sabe qual é o maior problema? Sabe qual é o maior problema muitas vezes? Que você simplesmente está procurando coisas que não está no mundo físico. Você está no culto, mas você não dobra, você não curva a cabeça para orar e dizer: Deus, qual a palavra que eu preciso aqui, que o pastor está ministrando, o pastor está falando, e qual a palavra que eu preciso pegar para essa semana eu ter vitória? Qual a palavra que eu preciso pegar para essa semana eu entender que eu preciso melhorar? Mas não, você está preocupado com o movimento que está acontecendo, um movimento físico que não vai mudar a tua vida, que não vai mudar a tua história. Você está disperso, está igual a Pedro, precisando melhorar, ser uma nova criatura. E ele está dizendo: Pedro, do que eu preciso. E aí sim, quando o Senhor manda jogar a rede, Pedro entende que quem está mandando jogar a rede é o mesmo que teve o primeiro encontro com ele. Ele está tendo um segundo encontro com Pedro. Pedro, em vez de pegar rede, peixe, esquece tudo, deixa tudo para lá. E agora entende que peixe não vale nada. Veste a roupa, vai de encontro ao Senhor. Creio eu que Pedro e Jesus, está Jesus assim olhando para Pedro, e Pedro assim, de cabisbaixo, só esperando a lapada. Tem coisas que você está procurando no mundo físico e não está no mundo físico. Chegou o momento de você fechar os olhos e dizer: Deus, abra a minha visão espiritual, Senhor, porque a minha visão material está me tirando do propósito. A minha visão material, Senhor, minha visão física, só me faz ver o irmão falando do outro. A minha visão física só me traz, Senhor, conversas que enfraquecem a minha fé.
A minha visão física só faz, Senhor, com que eu enxergue coisas para poder sair da tua casa, da tua promessa. Mas me faz fechar os olhos agora, baixar a cabeça e ouvir o que o Senhor tem para falar. Está Pedro, assim de cabeça baixa, e Jesus falando com ele. Pedro chega perto de Jesus, não dá nenhuma palavra. Depois de um certo tempo de silêncio, creio eu, alguns minutos ali de silêncio, Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai pensar duas vezes antes de responder, ou não é? Que a primeira vez ele disse que ia com Jesus até a morte, e negou o Senhor 3 vezes. Espera aí, que eu não estou falando com qualquer pessoa, não estou falando com meu pai, não. Eu estou falando com o dono dos céus. Pedro consulta o seu coração, porque se quer falar com Jesus, não vem falar da boca para fora, não. Porque a palavra do Senhor de Davi vai dizer: antes que a palavra venha na minha boca, ele já sabe. É o único. Você vai ali no médico, você vai tirar um ultrassom, você vai conseguir ver seus órgãos. Você vai fazer raio-x, você vê o seu, aonde está quebrado o osso. Você consegue ver tudo. Mas quando Deus te vê, Ele consegue ver os teus pensamentos. Até hoje o homem não fez nenhuma máquina para ver os teus pensamentos, perfeitamente o que você está planejando ou pensando. Mas Deus consegue ver tudo o que você está sentindo. O homem não fez nenhuma máquina para conseguir sentir ou conseguir ver o que você sente na alma, mas Deus consegue ver todas as dores e feridas que você tem na sua alma. Sabe o que é que Jesus vê sobre Pedro? Um homem que teve uma infância muito difícil, carrasco, talvez o seu pai era duro, e Pedro seguiu aquele negócio do pai dele. E Jesus está dizendo: eu vou transformar esse Pedro, e esse Pedro vai ser uma pessoa tão linda na minha presença. Mas é impossível, Jesus. Pedro nem letrado é, Pedro nem lê sabe. Mas quando o Espírito de Deus entra sobre a vida do ser humano, não precisa de letra, ele vai ser educado por excelência. O céu vai lhe dar educação, o céu vai lhe dar temperamento, o céu vai lhe dar resiliência, o céu vai dizer: calma, meu filho. Alguns momentos você vai ter que entender que não é do seu jeito. O céu vai te ensinar você a esperar por Ele. Por quê? Porque dele é que vem a vitória. Pedro está ali em silêncio, ouvindo Jesus. Jesus pergunta a primeira vez, Jesus pergunta a segunda vez, Jesus pergunta a terceira vez. E o Pedro do começo já não é mais o Pedro do encontro do capítulo 21 de João. Não, ele já é um novo Pedro, uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu quero dizer para você que tão somente, talvez, você consiga levar alguém para o psicólogo, consiga levar alguém tão somente para a reabilitação de drogados, para tentar se recuperar. Mas eu quero te dizer a você, nunca chegará ao nível que Jesus, quando trata, fica, jamais. Porque quando Jesus ele trata, ele começa a trabalhar por dentro. Talvez, entenda, o homem começa a olhar as suas vestes, já muda as suas vestes. Simplesmente o homem começa a olhar agora as suas práticas, e já começa a se afastar de algumas práticas. Mas Jesus não, quando ele entra, ele vai na tua alma. Ele começa a sondar a tua alma. Creio eu que ele diz assim: anjo, tira um raio-x da alma dele ali para ver como é que está.
E agora começa agora. Ele pega aquele exame e agora começa a entregar, sabe a quem? Ao Espírito Santo. Ele entrega ao Espírito Santo e diz assim: Espírito Santo, já vi, ele está ali, mas ele tão somente está sofrendo muito, porque a dor dele não é física, a dor dele simplesmente não é uma dor no braço, na perna, não, porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem felicidade, tem gente que tem casa, mas não tem felicidade, tem gente que simplesmente tem uma família boa, mas não tem felicidade. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o meu amigo Espírito Santo está dizendo: eu sou o Senhor que conheço as tuas dores, eu conheço a tua alma. Não, a felicidade que você precisa está nas mãos do Senhor, não está em coisas. Quantas vezes eu tentei, em 2017, quando eu estava angustiado na minha alma, eu procurava simplesmente ir passear no shopping. Dinheiro eu tinha para gastar, e eu disse: eu vou para o shopping. Um certo dia me convidaram para ir para a arena, comer churrasco, o melhor churrasco de Recife, comer o melhor sorvete, ser prestigiado por muita gente. Depois que eu saí daquele dia, eu lembro daquele dia, depois que eu saí, eu fui no Golf Club, lá na Caxangá. Chegando lá, eu disse: eu vou comprar uma cota, porque eu vou jogar golfe. Eu quero entrar para a elite. Eu quero simplesmente agora ir para o nível desse povo. E só o povo rico ali. Eu lembro que naquele dia ainda eu tenho foto. O cara veio me ensinar a jogar golfe. E eu tenho as fotos até hoje. E ele disse: firma o quadril e dá. Certo, ok. Eu lembro que naquele dia nós ficamos ali. Eles pagaram tudo pra gente. Almoçamos, as crianças também. 5 horas da tarde eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, a minha alma estava chorando por dentro. Eu disse para mim mesmo: eu passei o dia todo, fiz um teste na High Country, que era o lançamento da S10 naquele dia. Tinha umas montanhas, fizeram uns muros lá, umas coisas. Fiz o teste, fiz tudo naquele. Aproveitei o dia. Na hora que eu coloquei os pés dentro de casa, o Espírito Santo falou comigo e disse: você nunca vai ter felicidade se eu não estiver com você. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter o que você quiser, meu filho, mas só eu vou preencher o vazio da tua alma. Só eu vou preencher o vazio da tua alma, meu filho. Naquele dia eu chorei. Parece que o Espírito Santo foi embora e disse assim: eu não quero negócio com você. Eu lembro que naquele dia a minha alma chorava por dentro. Uma tristeza muito grande. Eu tinha um parente morto. Eu não tinha ninguém simplesmente que agora me trouxesse tristeza. Mas o Espírito Santo me deu um recado naquele dia: sem mim não adianta. Quero dizer para você, como está escrito no capítulo 15 de João, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e você, sem estar em mim, você é apenas um galho fraco, sem vida e sem esperança. E quero dizer para você aqui nessa noite, entenda, eu estive ali no sertão e eu até falei, projetamos uma viagem, projetamos fazer uma casa, ou comprar uma casa, projetamos comprar um carro, projetamos tudo na nossa vida, mas não nos preocupamos a projetar a viagem da vida eterna. O carro vai ficar velho, a casa vai deteriorar, ei, tudo vai acabar. Mas eu quero dizer para você, você não se preparou para a vida eterna? Como será? Porque hoje você tem força, mas amanhã você não vai ter. O que é que você tem feito para herdar a vida eterna? O que você tem se preparado? Porque hoje você cursa, amanhã você exerce, mas daqui a pouco passa teu tempo, vem uns novos para assumir o teu lugar. Entenda que tudo passa na vida. Entenda que tudo é vaidade. O próprio Salomão vai dizer: tudo debaixo da terra é vaidade. Não se engane, tudo vai passar. Não adianta você estar atrás de fama. Mais famoso do que Salomão, eu quero dizer para você, a fama de Salomão chegou em lugares que Salomão nem imaginava.
A rainha de Sabá chega e diz assim: ó, eu vim lhe conhecer porque a sua fama é muito grande. Ei, quando ela chega na porta, diz a história que ela simplesmente vai cumprimentar o porteiro, o soldado de Salomão. Diz: Senhor Salomão. Ele diz: não sou eu, mas dessa vestimenta, não, mas eu sou eu. Quando você conhecer ele, você vai ver que essa vestimenta não é nada perto da dele, porque Salomão tem o espírito de excelência. Os soldados tinham que vestir-se na altura que ele desejava. Quando ela tem um encontro com ele, verdadeiramente ela diz assim: a sua história é muito bonita, todo mundo fala de você, da sua sabedoria e da sua excelência, o espírito de excelência que você tem. Então somente ele vai mostrar o quarto dos escudos, ele vai mostrar o jardim suspenso, ele vai mostrar os projetos de navio que ninguém nunca construiu, mas ele agora tem projeto para construir navio e trazer ouro de Ofir de outro país para poder construir o templo de Deus. Ele vai mostrar os projetos dele. Aquela mulher diz assim, sabe o que ela diz? Me falaram de você e disseram que você é muito inteligente, mas eu percebo que não contaram um terço do que você é. Porque quando o Espírito de Deus está sobre uma pessoa, por mais que você ache que é, eu quero dizer para você que é muito mais do que contaram. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, ela faz algo sobrenatural. E quero dizer aqui para você nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer algo novo sobre nós. Mas nós precisamos nos expor para um novo tempo, para um novo momento. Nós precisamos entender que as coisas de Deus não é coisas físicas, mas são espirituais. Precisamos entender que simplesmente a Santa Ceia não é simplesmente, pastor, é um pão e agora um suco. Não, não é só isso não, meu filho. Você não está entendendo, você está como Nicodemos. Você só consegue ver pelos olhos carnais. Capítulo 11, 1 Coríntios. Eu quero ser bem breve, eu quero encerrar aqui agora. Você precisa entender que é muito mais do que você imagina.